porque hoje o deputado estadual Gustavo Carvalho denunciou o governo ao Banco Central do Brasil por não repassar os empréstimos consignados descontados do salário dos servidores públicos do Estado. Segundo o deputado, a denúncia foi feita pela total ausência de respostas por parte do governo do Rio Grande do Norte e do Banco do Brasil com relação a quanto está sendo devido à instituição financeira. A nossa produção separou um trecho da fala do deputado Gustavo Carvalho. Vamos ouvi-lo. No dia 5 de dezembro de 2025, levamos o caso ao Ministério Público através de seu procurador-geral, Dr. Glaucio, por meio do ofício 33/2025. Amanhã completamos 60 dias sem nenhuma resposta desse órgão fiscalizador. Sem nenhuma resposta, deputado Luiz Eduardo. Nós levamos o ofício, levamos a nossa solicitação ao Banco do Brasil e ontem, como numa última esperança de ver alguma informação chegar até o nosso gabinete e até esta casa que está sendo desrespeitada, é bom que se diga, pelo governo, nós protocolamos uma denúncia junto ao Banco Central do Brasil. Ontem nós protocolamos porque nós tivemos o conhecimento que a resposta que nos foi encaminhada pelo Banco do Brasil, inclusive com essa denúncia nossa de ontem, ela vai ter um efeito positivo sobre a resposta que foi dada em silêncio pela Superintendência do Banco do Brasil. Olha, boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Dinarte Assunção. Eu tava olhando aqui a manchete do Estadão, tava comentando que é bem impactante, aqui, né? Impactante. Eu tava conversando aqui com Gustavo Negreiros e Dinarte Assunção em off. Matéria do Estadão é barra pesada, hein? A grande imprensa que Gustavo tanto demoniza fazendo seu papel. Eu vou só a título de curiosidade, eu sei que o nosso ouvinte e o nosso telespectador também. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, apura denúncia de que ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, teria assediado sexualmente uma jovem de 18 anos. O crime teria ocorrido durante o recesso, quando ele teria tentado agarrar à força a filha de um casal de amigos em Balneário Camboriú. O ministro nega ter cometido o ato impróprio. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Enio. Boa noite, Dinarte. E boa noite a você, amigo da 96 FM. A gente começa aí o programa com duas notícias importantíssimas, bem diferentes. Vamos começar pela do nosso estado. Porque a fala de Gustavo Carvalho é uma fala muito importante e assim, o que mais me impressiona é o vácuo da legalidade existente no nosso estado. Porque os consignados, eles estão atrasados o mês de setembro, mês de outubro, mês de novembro, mês de dezembro e mês de janeiro. Eles estão atrasados o repasse, porque todos os meses os servidores têm os seus salários descontados. O governo arrecada, tira dos servidores, né, deixa de pagar, né, aqueles servidores na proporção de 30%, 40% do que eles ganham, porque ali é o limite do consignado, e tira esse dinheiro, retém na folha para pagar ao banco, geralmente o Banco do Brasil, e não está pagando. Isso é apropriação indébita. Isso é um escândalo sem precedentes. E a gente vem tratando isso com a normalidade de uma sociedade sem rumo, sem leis, sem respeito. Porque tem servidor, inclusive, que está, além do dinheiro descontado, o banco descontou o empréstimo. Né? Os servidores não podem pegar dinheiro emprestado do banco, porque está em atraso quando pagou religiosamente em dia. E aí,
o papel de Gustavo Carvalho, e eu espero que seja o papel da Assembleia Legislativa, dar voz a mais de 30 mil servidores que estão inadimplentes com o Banco do Brasil. Os valores, parece que por mês, chega próximo. Quem disse isso uma vez na Assembleia Legislativa foi Carlos Eduardo Xavier, o Cadu, que esteve aqui ontem, simpaticíssimo, gente boa, mas ele já disse na Assembleia Legislativa que era perto de 100 milhões por mês, né? E aí, está todo mundo em silêncio. Gustavo toca na ferida. Narte, isso tem que ser análise de uma CPI. Já que ninguém se manifesta, todo mundo leva isso na normalidade, né? E a gente mesmo, o secretário esteve aqui ontem, né? E não era um debate, era uma entrevista. A gente já falou aqui 200 mil vezes sobre isso. Mas ele está tudo ótimo. Até você perguntou ontem se está tudo ótimo. Porque os fornecedores reclamam que tem coisas em atraso. E você vai, Enio, porque uma coisa é você atrasar uma grande construtora, uma coisa é você atrasar uma empresa que tem vários médicos, uma COSERN, que tem vários entes públicos que não estão pagando a conta, até um aluguel, que eu já acho até pior, porque tem muita gente que tem aquele prédio e que depende do prédio. Mas você meter a mão, garfar o próprio servidor com algo, porque hoje em dia, olha, patrimônio da classe média. O que é patrimônio da classe média? E eu chamo todos os servidores do Estado de classe média, porque no Estado pobre, onde menos de 10% declara imposto de renda, o servidor público, ele é classe média. E classe média alta, mesmo que vários deles têm um salário achatado. Mas a classe média tem, com patrimônio o quê? O plano de saúde e o crédito. Porque um homem sem crédito fica mais difícil, hein? Você não consegue comprar a sua roupa dividida, você não consegue comprar o seu carro que é dividido, a casa própria, tudo. Todas as pessoas de classe média ali, razoavelmente organizadas, elas dependem do cartão de crédito. Eu queria até aproveitar aqui o comentário de Gustavo e dizer que a gente trouxe aqui em agosto do ano passado que o governo do Rio Grande do Norte admitiu que estava atrasando o repasse dos consignados descontados do salário dos servidores. Naquele período, o Caduca, o Carlos Eduardo Xavier, reconheceu o atraso no repasse e foi exatamente esse o número, Gustavo, de 100 milhões de reais. Um acordo de cavalheiros naquela época tinha evitado a suspensão dos consignados naquela época. A cobrança, a suspensão de fazer novo tinha evitado a negativação dos servidores. Mas tem uma outra coisa que estava tudo certo. E a tendência era empurrar isso até abril, e é uma das coisas que Walter Alves alega, que é um pré-acordo também informal do governo, que a partir de abril ia ser pago essa situação, que era dezembro, virou para abril. O fato, Enio, é que a Assembleia Legislativa, o próprio MP, o Judiciário, a sociedade organizada, os sindicatos dos servidores, mas o sindicato não se espere nada dos sindicatos dos servidores, mas todo esse pessoal tem que começar a bater nisso dia e noite. E aí eu acho que o deputado Gustavo Carvalho, que foi quem liderou essa crítica, que fez essa denúncia, ele já deve começar a passar a listinha de assinatura, para colher assinatura de deputados, para instalar uma CPI. A Assembleia Legislativa precisa instalar uma CPI, porque o que nós estamos tratando não é um mês, não são 2 meses, não são 3 meses. A gente está tratando de algo que o próprio secretário já tinha dito aqui, que fez um acordo de cavalheiros. Eu nunca vi na legislação que entidades, uma que é o público e outra que é uma sociedade de economia mista, que é o Banco do Brasil, possa fazer acordo de cavalheiro. Se faz acordo no papel.